Alô, você que me acompanha aqui no canal Sou da Bola. Hoje eu estou com uma presença aqui fantástica. Minha colega de curso em 2009, no sindicato em Porto Alegre, sindicato de treinadores, e depois, cara, explodiu. Uma satisfação enorme. Hoje eu recebo a Tatiele Silveira, treinadora, primeira mulher a conquistar um título nacional como treinadora, uma campanha linda. Tati, seja bem-vinda. Muito obrigado por comparecer aqui, emprestar um pouco de todo esse teu conhecimento. Sou muito grato à tua presença. Nossa, eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme estar participando. E, poxa, faz tempo, né? Aquele curso que a gente se encontrou lá atrás. E agora, né? Reencontrando já com muitas histórias, né? Reencontrando, tentando colocar tudo aquilo que a gente estava buscando, né, de conhecimento em prática. E, claro, tentar sempre levar. Minha ideia sempre foi levar o futebol feminino aí, elevar o patamar, né? Do trabalho, das meninas, da comissão técnica, nós mulheres como treinadores. Então, para mim é um prazer enorme estar batendo esse papo aí. Eu tenho certeza que vai ser muito agradável. Vai sim. Tati, o que a Tati está fazendo hoje, Tati? Onde a Tati iniciou? Faz um breve relato e o que a Tati está fazendo hoje. Na verdade, eu iniciei jogando, sempre tive o sonho, né, de me tornar jogadora profissional de futebol. Busquei isso por algum tempo e, paralelamente, enquanto eu estava jogando ainda, eu prestei vestibular para educação física, fui fazer a graduação, porque a gente sabe que o futebol tem uma vida curta, né? Ainda mais o futebol feminino naquela época. A gente está falando aí de, poxa, quantos anos atrás, né? Imagina, se a gente fez curso em 2009, faz mais de 10 anos aí, né, nessa luta. E aí, imagina jogando. Então, junto com a minha carreira de atleta, eu busquei a educação física, fiz minha graduação, e depois que eu me formei, eu realmente quis saber mais, conhecer mais essa atmosfera, né, esse mundo do futebol mais técnico, tático. Eu nunca tive interesse da parte física, né? Sempre gostei muito de como fazia o treino, como pensava o treino, como pensava o jogo, como aquilo acontecia. E aí fui buscar, assim, esses cursos, né? Eu acho que foi o primeiro curso que eu fiz profissionalmente, buscando, foi aquele curso do Sindicato dos Treinadores do Rio Grande do Sul, que foi muito bacana, né? Era uma imersão de uma semana, poxa, com muita gente legal. E aí depois eu fui, né, buscando outros caminhos, e hoje eu estou finalizando aí o CBF Academy, né? Estou na licença Pro, então é o que eu estou me dedicando hoje. Não estou atuando, mas estou me dedicando aí a sempre essa busca de conhecimento, porque daqui a pouco a gente está no campo e quer colocar tudo em prática. Então, estou, né, finalizando a licença Pro nesse momento, me dedicando aos trabalhos, e estou dando alguns cursos, algumas palestras, para tentar divulgar cada vez mais o futebol feminino. Tati, como que a Tati, treinadora, se define? Como que você se enxerga como treinadora? Como você se vê como treinadora? Porque essa autorreflexão é uma coisa que eu aprendi a fazer. Eu tenho mais de 10 anos como treinador e eu aprendi a fazer faz pouco tempo. Como Sem que você dúvida. se enxerga como treinadora? Eu acho que assim, a Tati hoje ela é muito melhor do que ela foi, né, quando ela começou lá em 2009, vislumbrando um espaço. Eu já consigo, eu sou muito melhor do que a Tati, que foi campeã em 2019, né? Eu acho que a gente vai aprendendo, e com certeza isso é uma preocupação que é recente, né, de quem treina o treinador. Acho que hoje nós temos já outras ferramentas que já pensam nisso. Eu diria que eu já fui muito mais explosiva, muito mais intensa à beira do campo, e nessa coisa de estar ali numa agitação. Hoje eu já sou mais tranquila, hoje eu já tenho muito mais essa visão de que o meu comportamento eu transfiro completamente para dentro do meu grupo, dentro do jogo. Então eu tento
eu tenho muita, né, gosto muito dessa disciplina, cobro muito da minha jogadora, essa intensidade, essa troca a gente tem muito grande, mas eu tento cada vez mais me colocar no lugar do atleta, né? Tentar entender e ser o mais assertiva possível de como eu transmito as minhas ideias e os meus conhecimentos, porque cada atleta tem uma maneira de entender o jogo. Às vezes tem umas que são muito práticas, né? Outras já conseguem entender um pouquinho mais da parte tática, realmente da parte mais cognitiva, e a gente tem que saber lidar com isso. Mas hoje eu digo que à beira do campo, principalmente, eu era muito mais agitada, de reclamar do juiz, disso, daquilo, né? E hoje não, hoje eu vejo que quanto mais claro, eu jogo junto com elas, eu estou à beira do campo os 90 minutos, eu estou ali dando orientação, mas eu já consegui me lapidar para entender que quanto mais eu tenho esse controle emocional à beira do campo, eu consigo transmitir, eu consigo me comunicar melhor com o meu grupo. E isso é um desafio diário, né? A cada ano a gente vai se vendo, se reinventando, mas eu sou bem agitada, assim, então sou muito intensa com o meu grupo e muito essa coisa da disciplina para mim é extremamente importante, assim, eu acho que a gente precisa, nós temos em torno de, poxa, 2 horas do dia delas em campo, né, no treinamento. Hoje o treinamento ele dura aí de 60 a 90 minutos. Tu tá dentro do campo por 2 horas, 2 horas e meia, com toda aquela coisa de chegar, tá? Mas efetivamente em atividade 60, 90 minutos. Então eu quero só que esse momento elas têm que ser toda voltada para o trabalho, porque é ali que a gente cresce, é ali que a gente aprende, é ali que a gente corrige. Então eu tento trazer para elas isso. Tem um momento de brincar, de se divertir, de dar risada, mas quando a gente está trabalhando a gente precisa aí ser um pouco mais concentrada naquilo. Te ouvindo falar isso, eu acabei lembrando aqui que nós temos um amigo em comum, né? Que ele colabora muito comigo, e acredito que ainda com você, que é o Ronan, né? E o Ronan, ele consegue me incomodar às vezes, que na verdade se incomodar é te tirar da zona de conforto, né? E se fazer reflexões importantes, né, Pico? De uma forma O Ronan hoje eu tenho ele como um parceiro aí dessas conquistas e com certeza ele me auxiliou muito na conquista do título brasileiro em 2019, porque ele também tem um contato com as atletas, né? Algumas meninas que procuram Sim. ele nesse sentido de também se preparar melhor, e ele sempre deixou uma porta muito aberta para colaborar, e ele é um incentivador do futebol feminino, porque a gente sabe que financeiramente não tem como a gente ter esses atendimentos com ele profissionalmente. Imagina quanto custa, né, uma mentoria, um acompanhamento. E ele sempre foi um cara que abraçou o futebol feminino, e aí não só as atletas, como nessa parte extracampo. Eu sou muito feliz de ter essa parceria com ele. E ele nos traz, né, essas reflexões, essas indagações que fazem a gente refletir melhor, fazem a gente se enxergar diferente e colabora, com certeza colabora muito com a nossa evolução e essas conquistas elas vêm com o trabalho, né? Ela vem com esse tipo de ferramenta que a gente tem que buscar. Quais foram as grandes influências que a Tati teve quando ela começou a desenvolver a ideia dela de jogar lá no princípio, ou enfim, porque a gente vai sempre conectando alguma coisa diferente, vai aprendendo com todo mundo, mas aquelas, aquilo que marca, né, como referência, a gente não esquece. É muito louco, né? Eu queria poder te dizer o nome de um monte de treinadora aqui. Eu queria, mas eu não vou te sair hoje, né, que nós temos grandes treinadoras aí já aparecendo até mais em nível europeu. Legal que a última Copa do Mundo, dos 8 classificados, acho que eram 6 treinadoras, 5 treinadoras e 3 treinadores. Isso. Então, poxa, é marcante, é uma referência. Mas eu não vou sair te dizendo o nome, né, da treinadora da Holanda, a Sara, não sei o quê. Ah, a Pia, estava na Suécia. Hoje a Pia é referência porque é treinadora da seleção brasileira, mas não foram elas que me influenciaram. Não foram elas as primeiras treinadoras que eu
Então, eu sempre tive influência muito, eu sempre gostei muito dos treinadores gaúchos, que por ter muitos treinadores gaúchos na seleção, né? A gente veio desde Mano Menezes, Dunga, Tite, ou seja, eles são referências. E aí a gente acaba tendo essas referências, acho que primeiro, né? Como eu sou do Sul, eu sou de Porto Alegre, eu sempre acompanhei Grêmio e Inter de uma maneira muito forte. E eu acabo acompanhando treinadores aqui, gosto do jeito de jogar assim, gosto daquele jeito. E, claro, as referências fora do Brasil. Referências fora do Brasil, elas são muito grandes. Pepe Guardiola é um cara que se tornou aí uma referência para muitos. Mourinho, gostava muito, eu leio livros e a gente busca referências. Então, as minhas referências iniciais, elas foram do futebol masculino, desses treinadores a nível nacional, principalmente treinadores gaúchos, como eu falei, que eu sempre quis acompanhar muito, e essas referências fora que a gente acaba indiretamente buscando, e eu acho que na época que eu comecei mesmo, assim, o Mourinho era um cara que estava em voga, né? O Mourinho era a sensação na Europa. Nós não tínhamos ainda, o Pepe estava começando, e aí quando vê, mas o Mourinho é a primeira referência lá de grande treinador, e aí chega o Pepe com uma proposta totalmente diferente do Mourinho. Mourinho, um cara muito intenso, muito agudo, e o Pepe com a bola, Sim. aquele Barcelona. Não quer dizer que a referência, hoje as meninas, a minha equipe joga dessa forma, mas a gente estudava muito esses caras. Eu queria ver como é que era o treino desses caras, né? Baixava muito vídeo lá para aprender. Mas acho que hoje eu já consigo ter o que eu vejo que é legal pro futebol feminino. Eu tenho essa consciência. Os caras, eles influenciam muito, e a gente tem aí hoje o Klopp fazendo um trabalho fantástico, né? Um jogo muito rápido, uma coisa linda de ver, aquele time muito veloz, uma marcação. O Klopp é quase o meio termo entre o Mourinho e o Guardiola. Isso, exatamente, exatamente. A gente vê mais um jogo mais rápido, né? Um jogo mais intenso, aquela marcação alta. Mas e aí a gente pode, e eu gosto muito do Simeone. Nossa, olha o time do Simeone marcando. Coisa linda de se ver um time pegado. E aí entra muito a nossa cultura gaúcha, argentina, que a gente tem muita referência. E é isso, então acho que para o futebol feminino hoje eu trago um pouquinho de cada um, mas estou tentando me aproximar das treinadoras. E aí, quando eu falo em treinadora, a primeira mulher que vem na minha cabeça é Emily Lima. Que quando eu comecei lá no Grêmio, a primeira treinadora que eu tive contato foi a Emily, porque ela estava na seleção sub-15 e sub-17, na época, feminina. E aí eu queria que ela viesse em Porto Alegre ver minhas atletas do Grêmio, para convocações, para coisa. Eu fiz peneira na seleção, e a Emily trouxe a Emily em Porto Alegre. Então, como treinadora, assim, ela é uma referência. Que legal que hoje eu consigo... Enfrentei a Emily, tive o prazer de enfrentá-la no Campeonato Brasileiro. Nós temos quase a mesma idade. Só que ela, com experiência como treinadora, ela começou antes que eu. Enquanto a Emily já estava sendo treinadora lá no Juventus, lá no São José, eu ainda estava na escolinha, sonhando com aquilo. Quando a Emily foi para a seleção brasileira sub-15, sub-17, eu ainda estava na escolinha. Eu ainda estava buscando esses espaços, né? Então, acho que hoje é uma referência. Claro que hoje nós temos a Pia, sem dúvida, que daí quando surgem essas transições de referências como mulheres, de trazer a mulher para trabalhar, aí tu vai conhecer a história. Porque eu sabia, a Pia na seleção americana, a gente fala muito das americanas, mas lá atrás eu não tinha ideia quem era a treinadora da seleção americana. Eu não sabia que era a Pia que tinha sido a treinadora campeã olímpica ou campeã da Copa do Mundo. Então, depois que a gente vai buscar informações, hoje eu já consigo. Hoje eu acompanho, a rede social me aproxima. Hoje eu acompanho a treinadora da Holanda, hoje eu acompanho a treinadora do Chelsea, que está fazendo um trabalho fantástico, a Emma. Hoje eu acompanho treinadoras fora do Brasil, que se tornam referência para mim. E a Pia, numa situação de trazer toda essa cultura dela europeia, americana, porque ela vem dos Estados Unidos, de muitos anos nos Estados Unidos, e a gente consegue se aproximar e ver assim, poxa, eu gosto de ver o time dela jogando.
Eu tenho mais característica, eu gosto mais de ver o trabalho da Pia do que o da Sara na Holanda. Eu gosto mais de ver enfim, da Emily no Equador hoje do que outra. Então a gente consegue ter realmente referências. A Emily foi a primeira mulher que eu contactei para Aham. a gente gravar e a gente está aí ajustando. Daí, logo depois veio você, já tinha gravado com o Rambo, o futebol feminino, ele tá com um espaço bem bacana.